Vinheta. Voltamos a apresentar direto do plenário. Com o direto do plenário, acompanhe agora a segunda parte da sessão de hoje do Supremo. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento Edson Fachin, ministro do STF. Ministra relatora, ministra Carmen Lúcia. Também cumprimento sua Excelência. ADPF 279, requerente PGR. Ministra Rosa Weber. Cumprimento os eminentes pares ministros desse Supremo Tribunal Federal. Saúdo os ilustres advogados. Plenário do STF julga questionamento de leis de Diadema, São Paulo, que tratam da prestação do serviço de assistência jurídica e da Defensoria Pública. Também saúdo o senhor vice-procurador-geral da República, professor Humberto Jacques, e a saudação que fez. Saúdo também o eminente ministro Nunes Marques, que suscita, em relação ao voto da relatora divergência, e senhor presidente e eminentes pares, creio que as questões centrais estão postas para a apreciação deste colegiado. Como já restou noticiado, eu já houvera lançado o meu voto quando este feito esteve no plenário virtual. E, portanto, de lá para cá, o exame que fiz e o exame que hoje se pode aurir do voto de Sua Excelência relatora e sem embargo da divergência suscitada, faz-me comungar uma vez mais, e agora reitero, e irei juntar a declaração de voto por escrito, com o entendimento da eminente ministra Carmen Lúcia, a quem tenho a honra de acompanhar na conclusão pela improcedência da ação. O fundamento parece-me que, ao contrário do que epidermicamente poderia sugerir, está em linha de coerência com a defesa do relevante papel da Defensoria Pública. Sua Excelência, eminente ministra relatora, trouxe à colação duas regras constitucionais para dar base a esta lei municipal e que já foram também reiteradas no voto que me antecedeu do eminente ministro Alexandre de Moraes. O inciso 74 do artigo 5º e o inciso 10º do artigo 23. O primeiro refere-se a todos os entes da federação e o município, sem dúvida alguma, foi elevado a esse estatuto de ente da federação pela Constituição de 88, evidentemente não para ser uma figura de ornato, mas para ter possibilidades ao exercício desta atribuição. Portanto, refere-se ali ao Estado e o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Mas, mais do que isso, na distribuição das competências constitucionais, a ilustre relatora, em seu voto, bem destacou que aqui a legislação municipal não instituiu Defensoria Pública Municipal, mas sim de serviço de prestação de assistência jurídica aos munícipes. O que, portanto, não está em questão é o relevantíssimo papel que a Defensoria Pública traz à colação. E percebe-se da sustentação oral, especialmente dos amici curiae, que representam os defensores públicos dos Estados da União, que essa permissão para que os municípios instituam serviços como esses aqui debatidos afetaria a garantia constitucional da autonomia das defensorias. Entendo que esta mácula de índole material aqui não se verifica, ausente também a mácula preambular de índole formal que Sua Excelência a relatora afastou. Em primeiro lugar, porque o orçamento municipal destinado à prestação desse serviço não concorre com o orçamento a ser destinado pelos Estados, Distrito Federal e União
para a manutenção da autonomia e das relevantes funções da Defensoria. E esse tribunal, sem favor algum, tem chancelado essa destinação orçamentária às defensorias públicas dos estados, de diversos estados componentes da federação. E, além disso, também compreendo que a Constituição não conferiu este instrumento de exclusividade para cumprir o disposto no inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Por isso, sem impedir nem interferir na prestação desses serviços, as defensorias públicas têm resguardadas todas as suas funções, que, como diz o artigo 174 da Constituição, corresponde, sem dúvida alguma, a uma das funções essenciais da justiça no Brasil. Por isso, senhor presidente, com essas breves razões em síntese, pedindo vênia à divergência, eu estou integralmente acompanhando o voto da eminente ministra Carmen Lúcia. Ministro Edson Fachin. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Prezado presidente, muito boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento nossos ministros. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Carmen Lúcia e Rosa Weber, presentes aqui na nossa ADPF 279, requerente PGR. Ricardo Lewandowski, nosso decano em exercício local na data de hoje. Cumprimento os ministros Luiz Edson Fachin. O plenário do STF julga questionamento de leis de Diadema, São Paulo, que tratam da prestação do serviço de assistência jurídica e da Defensoria Pública. Carmen Lilian, pessoa de quem cumprimento todos os servidores e cumprimento igualmente os ilustres advogados que estiveram na tribuna, nas pessoas do vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, e do ilustre advogado, doutor Hilton Norberto, que também esteve igualmente na tribuna presencialmente. Nenhuma discriminação aos demais, estou prestigiando os que estão presentes. A hipótese é relativamente simples, presidente, de ser formulada. Às vezes é simples de formular, mas é difícil de equacionar. Mas aqui cuida-se de saber se o município pode legislar criando um serviço de assistência judiciária para atendimento às pessoas hipossuficientes. Desnecessário aqui que se gaste maior energia, presidente, exaltando a importância da Defensoria Pública dentro do sistema jurisdicional e eu diria até mesmo dentro do sistema democrático brasileiro como uma instituição admirável que tem a simpatia, eu quase diria o afeto de todos nós, como destacado pela eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, a quem especialmente cumprimento. E exalto a Defensoria Pública, tenho inúmeros amigos que integram a Defensoria Pública, eu os homenageio na pessoa de um colega de turma que tenho muito querido, que é o André Felice, e fui, na minha outra vida, advogado das associações de defensores públicos, tanto dos defensores públicos estaduais quanto dos defensores públicos federais, de modo que todos os meus sentimentos pela Defensoria Pública são bons, como são os de todos nós. Mas todos nós aqui consideramos, presidente, e essa é a sua área de expertise, que o acesso à justiça é um direito fundamental e é um gênero de primeira necessidade. De modo que, em matéria de acesso à justiça, sobretudo dos hipossuficientes, quanto mais oferta, melhor. Assim, me parece ser o caso. Quer dizer, há serviços públicos que são prestados com exclusividade por algum ente da federação. Por exemplo, concessão de licença para construir só pode ser feita pelo município. Ou licenciamento de veículos só pode ser feito pelo Estado. Ou autorização, permissão ou concessão de energia elétrica só pode ser feito pela União. Portanto, há serviços públicos
que, evidentemente, são titularizados com exclusividade por um único ente estatal. Porém, e justamente ao revés, há outros serviços públicos em que a própria Constituição incentiva que sejam prestados por todos os entes estatais e mesmo pela iniciativa privada, que é o que acontece com a educação, que é o que acontece com saúde, que são típicos serviços públicos, mas a Constituição não só permite, como em alguma medida incentiva a atuação privada nessas áreas. E eu considero que este seja o caso com o qual nós estamos lidando. Eu devo dizer que a interpretação professada pelo ministro Cássio Nunes Marques, à luz do artigo 134, é uma interpretação possível e plausível do texto constitucional, porque o texto, no dispositivo específico que cuida da Defensoria Pública, somente fala em Defensoria Pública da União, 134, da União e dos Estados. Não há uma menção a uma Defensoria Pública municipal. Portanto, não é despropositada e jamais seria, vindo de uma pessoa qualificada como o ministro Cássio, a interpretação de que a Constituição fez uma escolha e que só quisesse que aqueles dois entes pudessem prestar esse serviço. No entanto, aqui eu acho que é preciso combinar essa interpretação possível Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Que considero possível, que é a dos artigos 30, a do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. A DPF 279, requerente PGR. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. E aí, presidente, interpretando esse dispositivo à luz do mandamento constitucional do acesso à justiça, a mim me parece que o entendimento esposado pela ministra Carmen Lúcia é o que deve prevalecer, pedindo todas as vênias ao ministro Cássio Nunes Marques e aos importantes argumentos que trouxe. E aqui eu esclareço um ponto de vista que tenho e que não é polêmico nem em relação ao ponto de vista esposado pelo ministro Cássio, nem em relação ao ponto de vista esposado pela ministra Carmen Lúcia, mas que é muito importante para o meu modo de pensar o direito constitucional. É que eu sou um intérprete que, invariavelmente, faço uma leitura moral da Constituição. Porque a Constituição de 1988, ela produziu uma constitucionalização ampla do direito com repercussão no direito infraconstitucional. E, portanto, lê-se todo o direito, inclusive o direito infraconstitucional, à luz da Constituição. E, portanto, tudo eu interpreto fazendo uma filtragem constitucional, que é ler os dispositivos infraconstitucionais à luz dos valores abrigados na Constituição. Portanto, é essa a leitura que me parece própria. E aqui, presidente, já caminhando para o fim, mas só porque considero esse debate muito importante e ele não é apenas teórico, porque tem repercussões práticas importantes, na minha visão, existem três grandes escolas filosóficas do direito, que são a mais antiga, o justnaturalismo, em que o direito e a moral estavam imbricados. E, portanto, para os antigos, o direito não era criado, o direito era revelado. O intérprete tinha o dever de encontrar a justiça do caso concreto, num primeiro momento por fundamentos religiosos, depois, num segundo momento, por fundamentos racionais. Mas direito e moral eram indistintos, eles caminhavam juntos. Essa é a posição típica do justnaturalismo. Depois, como reação a isso, vem o positivismo jurídico, que separa por incisão profunda o direito da moral.
e afirma esse o positivismo pré-Segunda Guerra Mundial, anterior à Segunda Guerra Mundial, que separa do papel do intérprete, exclui do papel do intérprete qualquer valoração sobre legitimidade ou justiça da norma. O papel do intérprete é aplicar a norma que tem emanado da autoridade competente. Esse foi o positivismo jurídico. E, em terceiro lugar, a corrente com o qual me afino, mas há muitas sutilezas nesse debate, que é o que se denomina de pós-positivismo, que é o reconhecimento de que o direito e a moral são coisas distintas, mas a leitura do direito é feita à luz da moral, não da moral particular de cada intérprete, mas daqueles valores morais que foram abrigados no texto constitucional. E a Constituição Brasileira de 88 é pródiga nesses valores. Um longo elenco de direitos fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade e muitos outros que se espalham pela Constituição. De modo que, na frase feliz do Robert Alexy, o direito tem uma pretensão de correção moral. O direito não é só o que emana da fonte competente, nem a sua aceitação social. O intérprete tem uma pretensão de realização da justiça. É isso que nós fazemos aqui, mas não uma justiça particular. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Está inscrita na Constituição. Pois não, presidente. Não, até lembraria que Vossa Excelência, na sua obra, Direito Constitucional Contemporâneo, cita o estudo seminal de Ronald Dworkin sobre a leitura moral da Constituição. Está bem destacado ali, sob esse ângulo, né? Os valores éticos e morais consagrados. É o subtítulo de um livro clássico, Freedom's Rights, o Freedom's Law, a leitura moral da Constituição. Portanto, neste caso, eu acho que ADPF 279, requerente PGR. Que eu destaquei, e vou concluir, presidente, porque acho que a leitura que o ministro Cássio fez é uma leitura possível do artigo 134, e acho que a leitura que a ministra Carmen Lúcia fez é igualmente uma leitura possível. E aí, à luz desses valores constitucionais, inclusive o do acesso à justiça, fazendo o filtro constitucional dessa legislação municipal, eu acho que ela merece ser validada e, talvez mais do que isso, mereça até mesmo ser elogiada. De modo que peço vênia à divergência, cumprimento à eminente relatora e julgo improcedente o pedido formulado, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho agora o voto improcedente. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Improcedente. Colho agora o voto de Sua Excelência, vice-presidente, ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento o egrégio tribunal, em especial... Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Relatora, a quem sempre rendo as minhas homenagens. Saúdo o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, as senhoras e senhores advogados... O plenário do STF julga questionamento de leis de Diadema, São Paulo, que tratam da prestação do serviço de assistência jurídica e da Defensoria Pública. Todos que assistem esta sessão. Registro de início, senhor presidente, minha enorme alegria com este retorno às sessões presenciais. ADPF 279, requerente PGR. Queridos colegas, o contato humano direto é essencial. Esta é uma das lições desta catastrófica pandemia. Em exame como visto, senhor presidente, nesta ADPF, a rigidez constitucional de atos normativos municipais, pré- e pós-constitucionais, com destaque para a legislação anterior, em que apontado como preceito fundamental violado o Pacto Federativo, ou seja, invoca-se e aponta-se uma inconstitucionalidade formal. Reconhecidamente, leis municipais não podem ser objeto de outras espécies que não a ADPF, portanto, de controle abstrato de constitucionalidade. O mesmo se diga em relação à legislação pré-constitucional. É o que restou assentado na ADPF 33.
ainda que, no caso, haja também lei editada após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o ponto central da controvérsia é o serviço de assistência judiciária em si, que foi criado pela lei impugnada de 1983. Não acolho, senhor presidente, a arguição renovada por amicus curiae da tribuna de não cabimento da ADPF por inobservância da subsidiariedade ao argumento de que leis municipais podem ser objeto de exame de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local. Não há, no âmbito estadual, mecanismo similar à ADPF com objeto amplo, mas somente, e no caso específico do Estado de São Paulo, abro aspas, representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal contestados em face da Constituição. O pedido de intervenção em município e a ação de inconstitucionalidade por omissão em face de preceito desta Constituição. Fecho aspas, estou citando o artigo 74, inciso 6 da Constituição Estadual de São Paulo. Conheço, pois, a presente ADPF, senhor presidente, e, no mérito, a leitura dos atos normativos impugnados permite concluir, a meu juízo, e como bem destacado pela eminente relatora, a quem cumprimento pelo substancioso voto produzido, que não foi criada uma Defensoria Pública Municipal, tão só disponibilizado pelo município Serviço Público de Assistência Jurídica Complementar, serviço que atende os interesses da população local de baixa renda, minorando-lhe a vulnerabilidade social e econômica e incrementando-lhe o acesso à justiça lato sensu, isto é, tanto o acesso ao judiciário, no caso de ajuizamento de ações judiciais, como o acesso a diferentes bens da vida na seara extrajudicial. Os anexos da informação prestada pelo prefeito de Diadema, por exemplo, indicam que são ajuizadas ações, prestadas orientações e, igualmente, realizadas diversas audiências, incluindo divórcios consensuais. Esses dados foram fornecidos com base em relatório de 2013. Nessa linha, senhor presidente, o Serviço Público Municipal de Assistência Judiciária, ou mais amplamente, assistência jurídica, distinto de uma defensoria pública do município, propriamente dita, não busca, na minha visão, fazer as vezes de defensoria pública estadual ou da União, e sim coloca-se como um acréscimo à oferta de serviços de acesso à justiça, ainda notoriamente insuficientes no Estado brasileiro, mesmo com todos os esforços das defensorias públicas já instaladas. Em obra clássica, os professores Capelletti e Gard, ao apresentarem o que chamaram de ondas do acesso à justiça, identificaram, como a primeira delas, justamente a disponibilização de serviços de assessoramento jurídico ou serviços advocatícios pelo Estado, como se tem na hipótese dos autos. Embora insuficiente esse passo para a concretização integral do acesso à justiça, é ele imprescindível para a tutela dos direitos de pessoas e grupos em situação de exclusão e vulnerabilidade. Nessa perspectiva, a importância da assistência jurídica para o acesso à justiça tem sido reiteradamente reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal. Anoto, a propósito, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em distintos casos que chegaram a seu conhecimento, já identificou a pobreza como um fator de vulnerabilidade que aprofunda o impacto de violações de direitos humanos nas vítimas submetidas a esta condição. Nessa linha, é possível reconhecer relação cíclica entre pobreza e falta de acesso à justiça. A condição de pobreza não somente é causa, mas também acentua o impacto da falta de acesso à justiça.
A condição de pobreza significa falta de recursos para acesso próprio à justiça, ao mesmo tempo que a falta de acesso agrava a condição de pobreza, vulnerabilidade, marginalização e exclusão. Assim, a prestação de serviços de assistência jurídica pelo município pode ser enquadrada, veja, ministro Luiz Roberto, aqui uma outra ótica, pode ser enquadrada na competência comum prevista no artigo 23(10) da nossa Constituição, que atribui a todos os entes federados a atividade de combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. O serviço oferecido nessa perspectiva coloca-se como um mecanismo de promoção da integração social, do direito de ter acesso ao direito ou direito a ter direitos, nas palavras sempre repetidas do ministro Celso de Mello, sem prejuízo das demais instituições. Tudo isso no interesse da população local, como é próprio dos entes municipais. A Defensoria Pública, instituição do maior relevo e pela qual tenho o maior apreço, não tem em absoluto a exclusividade da prestação do benefício da assistência judiciária. A prioridade, como bem destacou nessa sentada o ministro Alexandre de Moraes, é o cidadão hipossuficiente. Ele, o detentor do direito fundamental à assistência judiciária integral, que lhe há de ser assegurado pelo Estado brasileiro por força do artigo 5º 74 da nossa lei fundamental. Nessa linha, senhor presidente, conheço da DPF e voto pela compatibilidade do Serviço Municipal de Assistência Judiciária, instituído pelo município de Diadema. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Na linha do substancioso e exaustivo voto da eminente relatora, que tenho a honra de acompanhar. É dizer, presidente, voto pela improcedência da DPF, pedindo a mais respeitosa vênia aos que têm compreensão diversa. ADPF 279, requerente PGR. Rosa Weber, eu passo a palavra agora ao nosso decano presencial, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a todos os presentes. Cumprimento especialmente a ministra Carmen Lúcia pelo brilhante voto. Ricardo Lewandowski, ministro do STF. A colação, o exame desse colendo plenário, mas cumprimento também o ministro Nunes Marques, porque traz também para a Corte a oportunidade de refletir sobre um assunto que é controvertido. O plenário do STF julga questionamento de leis de Diadema, São Paulo, que tratam da prestação do serviço de assistência jurídica e da Defensoria Pública. Não é linear. Tanto é assim que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, apresentou uma impugnação a essas duas leis municipais, uma lei ordinária e uma lei complementar. E, de fato, como o ministro Roberto Barroso agora acaba de suscitar, sublinhar, o artigo 174 nos traz uma certa perplexidade, porque diz que só existem duas defensorias públicas, uma da União e outra dos Estados. E mais do que isso, se nós formos ao artigo 24, inciso 8º, nós veremos que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, inciso 8º, legislar concorrentemente sobre assistência jurídica e defensoria pública. Portanto, o dissenso ou a dúvida está instaurada claramente e o ministro Nunes Marques, a meu ver, explorou com muita competência esta brecha possível que se abre a partir de uma leitura da nossa Carta Magna. Mas eu, pedindo vênia à divergência, eu penso que a melhor solução foi dada pela ministra Carmen Lúcia. Eu vou fazer um resumo do meu voto. Eu também conheço da ação, como os demais fizeram. Eu trago em meu voto as lições de Gomes Canotilho, Kazuo Watanabe, Cândido Dinamarco, Mauro Capelletti e Brian Gart, justamente enfatizando que o acesso à justiça é talvez o mais importante dos direitos fundamentais, porque é condição para que os demais direitos fundamentais sejam exercidos.
De maneira que é absolutamente fundamental, como acaba de dizer a ministra Rosa Weber, é o direito dos direitos, lembrando uma expressão do nosso antigo e inesquecível decano Celso de Mello. Em meu voto também, senhor presidente, eu trago um estudo da própria Defensoria Pública, que foi trazido a lume recentemente, mas retrata a situação brasileira no ano de 2020 de absoluta carência no plano da assistência jurídica e da assistência judiciária. E nesse estudo, que se refere, como disse, ao ano de 2020, a própria Defensoria Pública diz que ela possui atualmente 6.861 defensores públicos. Isso é o número de defensores em todo o país. E continua esse estudo dizendo, atualmente, 56.395.387 habitantes não possuem acesso aos serviços jurídico-assistenciais oferecidos pela Defensoria Pública em violação ao artigo 134 da Constituição e à diretriz do artigo 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E vai mais adiante, dizendo que, dentro do quantitativo indicado, 51.733.631 são habitantes economicamente vulneráveis com renda familiar de até 3 salários mínimos, que potencialmente não possuem condições de realizar a contratação de advogado particular para promover a defesa de seus direitos. E eu encerro o trecho que colacionei desse estudo dizendo o seguinte, ou, aliás, repetindo o que a Defensoria Pública... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. ADPF 279, requerente PGR. Considerando que o reconhecimento formal de direitos pelo ordenamento jurídico não implica diretamente a sua efetivação prática, ao menos, pasmem, senhoras ministras, senhores ministros, diz a própria Defensoria Pública, ao menos 26,6% da população brasileira se encontra potencialmente à margem do sistema de justiça e impedida de reivindicar seus próprios direitos por intermédio da Defensoria Pública. O ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, suscitou uma questão extremamente importante, que a nossa Carta Magna estabelece no artigo 5º, inciso 78, que compete ao Estado essa obrigação de promover um amplo acesso à justiça. E aqui, Estado compreendido como gênero, não em uma de suas manifestações político-administrativas do Estado Federal, Distrito Federal, Estado-membro ou município, mas sim Estado enquanto gênero. Portanto, não é de causar nenhuma espécie, a meu ver, a possibilidade de um município também oferecer este serviço. Terminando, senhor presidente, eu digo o seguinte, a Lei 735 de 83 e a Lei Complementar 106 de 99, ambas do município de Diadema, apenas instituíram um serviço público e gratuito para amparar a população carente, integrado por advogados e estudantes de direito. E isto absolutamente não se confunde com a Defensoria Pública da União ou dos Estados, e muito menos com a do Distrito Federal. Trata-se, e a ministra agora Rosa Weber enfatizou esse aspecto, trata-se de um serviço complementar que se soma aos esforços dos demais entes federativos para oferecer maior efetividade ao acesso à justiça e, portanto, dar concreção aos direitos fundamentais. Então, senhor presidente, com esse brevíssimo voto, eu voto pela improcedência da presente arguição direta de descumprimento de preceito fundamental, pedido vênia, mais uma vez, ao ministro Nunes Marques, com relação à dissidência que acaba de nos apresentar. Agora passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes para o seu voto. Presidente, boa tarde, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento a todos
os colegas, especialmente as colegas... Gilmar Mendes, ministro do STF. E ministra Carmen Lúcia, a quem também renovo os cumprimentos pela belíssima sustentação. O plenário do STF julga questionamento de leis de Diadema, São Paulo, que tratam da prestação do serviço de assistência jurídica e da Defensoria Pública. A DPF 279, requerente PGR. Os debates estão a mostrar. Inicialmente, eu vou abreviar o relatório, presidente. A senhora eminente relatora incluiu o feito na pauta de sessão virtual de 25/9/2020, quando sobreveio pedido de destaque do ministro Dias Toffoli. Isso, portanto, em relação à discussão. Eu já adianto também em relação à sugestão do ministro bebe copo d'água. Moraes, que manteria as regras estabelecidas na resolução a propósito do destaque sem fazer qualquer alteração ou adicionar qualquer modificação. Digo então, presidente, o seguinte: instado a produzir suas informações, o prefeito municipal de Diadema suscitou questão preliminar, a inépcia da petição inicial quanto à parcela do pedido no que se refere à Lei 106 de 1999. Em primeiro lugar, porque tal diploma, segundo aduziu, não cria e nem disciplina o serviço de assistência judiciária. Na verdade, limita-se ela a estruturar a Secretaria de Assuntos Jurídicos do município, no que disciplina também a Procuradoria-Geral do município e a carreira dos procuradores municipais. Em acréscimo, apontou que a autora referiu-se a teor desatualizado do diploma, que não contempla modificações ocorridas em 2010 e 2011. Ademais, alega que a inicial sequer indicou especificamente quais dispositivos da lei complementar são objeto da DPF e por quais fundamentos seriam inconstitucionais. Tal foi corroborado na peça de informações da Câmara de Vereadores de Diadema, São Paulo, que registrou que a Lei Complementar 106 de 99 versa sobre a Procuradoria do município e não sobre a matéria impugnada. A rigor, tão apenas o seu artigo 18 tratou da divisão de assistência judiciária para dizer que é coordenada por um chefe de divisão, definindo como atribuições da referida divisão a prestação de assistência judiciária aos munícipes legalmente necessitados na área civil e no âmbito extrajudicial. Compulsando os autos, realmente diviso que a Procuradoria-Geral da República protocolou a petição inicial em 16/6/2013 e que requereu a declaração de inconstitucionalidade na íntegra da Lei Complementar Municipal 106/99, colacionando aos autos, na oportunidade, cópia do diploma legislativo datada de 2/4/2009. Somente após a produção de informações por parte do prefeito municipal e da Câmara dos Vereadores, em jeito de contestação às informações, como se isso fosse possível, é que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, requereu aditamento da exordial para considerar como impugnados os artigos 15, 18 e 19 da Lei Complementar 106 de 99. Valeu-se do ensejo, então, para incluir no objeto da ação também o artigo 1º da Lei Complementar 345 de 2011, que modificou o artigo 2º da Lei Complementar 106 de 99. Assim, o fez alegando que o prefeito municipal de Diadema prestou informações pugnando pela prejudicialidade da ação ante o advento de atos normativos e da ausência de impugnação específica aos dispositivos questionados. O fundamento central da ação é que o artigo 24, inciso 13 da Constituição, prevê a competência legislativa concorrente a respeito de matérias referentes à assistência jurídica e à defensoria pública. Nesse âmbito, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais sem excluir a competência suplementar dos Estados, artigo 24, parágrafo 1º e 2º da Constituição,
e não contempla os municípios. Os novos atos normativos, mesmo sem aditamento à inicial, não importariam, segundo a Procuradoria, em prejuízo ao cerne da ação, pois se limitam a promover alterações de nomenclatura. Essas alterações legislativas não repercutem no núcleo da discussão, diz o procurador, que permanece tal qual apresentado originariamente. Gilmar Mendes, ministro do STF. Dos municípios para legislar a respeito de assistência jurídica e defensoria pública. O CAGE certamente arremataria. A emenda saiu pior que o soneto. Considerado o teor da petição inicial, cujo pedido é ambíguo no sentido de precisar se a inconstitucionalidade é rogada sob o ângulo formal ou material, ADPF 279, requerente PGR. Presidente. Se for para realmente levar a sério a petição de aditamento, que afirma que o fundamento central da ação versa sobre a competência do município para legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública, artigo 24.13, não se poderia conhecer da ADPF quanto à Lei 735 de 83, eis que, em se tratando de norma pré-constitucional, o juízo de recepção circunscreve-se ao aspecto constitucional material, não trata, como todos nós sabemos, do aspecto formal. Assim, as lições do sempre ministro Sepúlveda pertencem. Ação direta de inconstitucionalidade, descabimento, segundo o entendimento do STF, se a norma questionada é anterior à Constituição padrão. Não há inconstitucionalidade formal superveniente. Quanto à inconstitucionalidade material, firmou-se a maioria do tribunal, a DIN 2, Brossard, contra 3 votos, entre eles do relator desta, em que a antinomia da norma antiga com a Constituição superveniente se resolve na mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta à ação direta. Fundamentos da opinião vencida do relator, anexo que, não obstante, com a ressalva de sua posição pessoal, se rende à orientação da Corte. Isso está na ADIM 438, da relatoria do ministro Sepúlveda, pertence, julgado em 7/2/92, e esse entendimento tem sido mantido sem variantes ou variações. No mesmo sentido, RE 238-166, Moreira Alves, primeira turma, RE 146747, embargos de divergência, agravo regimental, Marco Aurélio, RE 632586, agravo regimental, relator, ministro Lewandowski. De outro bordo, se a petição de aditamento do então Procurador-Geral não for dado maior peso, as dificuldades quanto ao conhecimento do pedido seriam direcionadas à Lei Complementar 106 de 99. É certo que a jurisprudência do Supremo, em caso relatado pelo ministro Luiz Fux, pontificou que admite-se o aditamento ao pedido inicial formulado pelo Procurador-Geral da República por ocasião de seu parecer, em casos em que tal aditamento tenha o objetivo de incluir normas que fazem parte do mesmo complexo normativo em que estão inseridas as normas objeto do pedido inicial, desde que lhe seja comum o fundamento jurídico invocado. E aí cita vários precedentes. E creio que até poderia ser este o caso dos autos, uma vez que as normas incluídas no pedido atendem a esse ensinamento jurisprudencial, o quanto inseridas no bojo do complexo normativo impugnado. Trilhando essa senda, inclino-me a não examinar com maior rigor o cumprimento do ônus da impugnação especificada, compreendendo que o autor circunscreveu-se Gilmar Mendes, ministro do STF. Complementar 106 de 99, ao apontar o parâmetro do ADPF 279, requerente PGR. Ao tempo que faço essa concessão, indico-a como excepcional, porque esteirada no princípio da segurança jurídica, que encontra tradução no âmbito processual, no princípio da prevalência da apreciação de mérito. Segurança jurídica que resultaria violada se a questão de fundo permanecesse em aberto ante eventual não conhecimento da ação. Por tudo que já foi aqui dito, presidente, a matéria é de relevo inegável. Realizado esse registro, conheço da ADPF
e realizo o exame da compatibilidade material da Lei 735, de 83, e da Lei Complementar 106, de 99, com a Constituição de 88, quanto ao aspecto formal, restringo-me à Lei 106, de 99, em observância aos limites do controle abstrato de normas fixado na jurisprudência deste tribunal. E digo o seguinte. Ministro Bebe Água. No que tange à alegação de inconstitucionalidade formal, não raras vezes surgem dúvidas sobre os limites de competência legislativa dos entes federados, tendo em vista os critérios utilizados pelo próprio Constituinte na sua definição e na aparente vinculação de uma determinada matéria a mais de um tipo de competência. Para precisar em qual catálogo de competência recai uma questão específica e, portanto, determinar-se quem possui prerrogativa para legislar sobre um assunto, deve ser feita uma subsunção da lei em relação aos artigos constitucionais que estabelecem os limites legiferantes de cada ente federado, ou seja, artigos 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Essa verificação, claro, só pode ser feita a partir de critérios interpretativos desenvolvidos a partir de duas premissas. Ministro, faz a anotação. O fim primário que se destina a esta norma, que possui direta relação com o princípio da predominância de interesse, e, além disso, a intensidade da relação da situação fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da competência em análise. Esse resumo está em Staatsrecht 1 do professor Christoph Degenhardt, que tive a honra de conhecer e de ter lições por lesum com ele em Münster. Atendo-me ao diploma legislativo posterior à Constituição de 88, qual seja a Lei Complementar Municipal 106 de 99, diviso que o fim primário a que se destina a norma é o de estruturar um órgão de administração pública direta no município de Diadema, a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Em seu interior, se prevê uma unidade administrativa, denominada Divisão de Assistência Judiciária, artigo 2º, em cujas atribuições estão prestar assistência judiciária aos munícipes legalmente necessitados na área civil, nos termos da lei específica, e prestar orientação jurídica aos munícipes legalmente necessitados no âmbito extrajudicial, artigo 18. Em exame à sucessão de redações que os dispositivos já ostentaram, percebo que o artigo 2º, em sua versão original, de 99, anunciava um Departamento de Defensoria Pública, artigo 2º, 2, número 2, que, por seu turno, era decomposto em divisões, sendo uma delas a Divisão de Assistência Judiciária. Foi a Lei Complementar Municipal 345, de 2011, que fixou o atual conteúdo normativo, mas, ao fazê-lo, olvidou o artigo 15 da Lei Complementar 106 de 99, que, por isso, até hoje, reveste a lógica original desse diploma, ao rezar que... Ministro, bebe copo d'água. Além de outras atribuições definidas em regulamento, compete à Defensoria Pública superintender os serviços jurídicos e administrativos de suas procuradorias por intermédio de um diretor. Algumas intervenções de associações de classe contidas nestes autos, e como já foi reconhecido, nós tivemos belíssimas sustentações que ajudaram a iluminar o debate já desenvolvido. Algumas intervenções de associações de classe contidas nestes autos vislumbram, nesse artigo 15 da Lei Complementar número 106 de 99, uma prova cabal de que o município de Diadema instituíra uma Defensoria Pública Municipal. Mas se o nome não são consequências das coisas, também a inconstitucionalidade não deriva puramente dos nomes. Ainda não foi inventada uma inconstitucionalidade nominalista, nominal, tucu. A sobrevivência da redação originária do artigo 15, pós-modificações de 2011, não é suficiente para afirmar que o sentido teleológico objetivo da Lei Complementar 106 de 99 seria de usurpar a competência legislativa da União para legislar sobre normas gerais sobre assistência judicial de defensoria pública e defensoria pública previsto no artigo 24, 13 da Constituição.
Da doutrina de Técio Sampaio Ferraz, recordo que o federalismo cooperativo exige a uniformização de certos interesses, como um ponto básico de uma colaboração bem estabelecida, seja porque é comum, todos têm o mesmo interesse, ou porque envolve tipologias, conceituações que, se particularizadas num âmbito autônomo, engendram conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, constituindo-se, assim, como matéria de norma geral. Está num texto muito citado, normas gerais e competência concorrente, uma exegese do artigo 24 da Constituição. Em outros termos, no campo da competência concorrente, pode-se dizer que o propósito de entregar à União a responsabilidade por editar normas gerais se liga à necessidade de nacionalizar o essencial, de tratar uniformemente o que extravasa o interesse local. Ganha importância, como critério aferidor de legitimidade da lei, o fator da predominância do interesse em questão. Na busca por conformar uma mínima uniformização nacional, a Lei Complementar Federal número 80, de 94, dispôs com razoável exaustão até sobre o regime de competências, atribuições e garantias institucionais da Defensoria, inclusive critérios de estruturação orgânica. Elencou direitos, deveres e garantias funcionais de seus membros, modo de ingresso mediante concurso público. O cotejo entre o marco geral legal e a lei municipal não é pressuposto para um juízo de inconstitucionalidade, mas evidencia que esta última não tematiza a matéria que se coloque no âmbito normativo da Lei Complementar Federal. Se é assim, e na senda da segunda premissa interpretativa proposta por Degenhardt, a intensidade da relação da situação fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da competência em análise, vê-se que o objeto das normas impugnadas, aquilo que ela cria, extingue ou modifica, desenvolve-se no campo da estruturação administrativa de órgão municipal de assistência aos necessitados. Não procura fazer, às vezes, das normas gerais que regem a organização da Defensoria, veiculadas na Lei Complementar 80 de 94. As normas em questão também não infringem a primeira parte do inciso 13 do artigo 24 da Constituição. Não existe contrariedade a qualquer norma geral da União que verse sobre assistência jurídica, prestação material que o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, deixou a cargo do Estado, entendido, como já foi apontado aqui, como poder público e não ente federativo. O texto já foi apontado a partir do voto do ministro Alexandre. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, no plano da competência legislativa, a criação de uma unidade administrativa que oferece atendimento à população hipossuficiente, constituída nos limites demarcados pelas normas impugnadas nesta ADPF, amolda-se com mais adequação ao campo legiferante inscrito no artigo 31, que traz a cláusula de competência que autoriza o município a legislar sobre assunto de interesse local, que significa interesse predominantemente municipal, já que não há fato local que não repercuta de alguma forma igualmente sobre as demais esferas da federação. Estou citando o nosso curso de Direito Constitucional, juntamente com Paulo Branco. Portanto, estou absolutamente seguro que não é esse o caminho, o da inconstitucionalidade. Ministro, bebe água. Formal. Passo então, presidente, para encerrar, para a questão da inconstitucionalidade material. O aspecto material resume-se a inicial a sustentar que o município de Diadema não poderia instituir serviço de assistência jurídica. Na estruturação dessa assistência, o artigo 4º, parágrafo 5º da Lei Complementar 80/94 restringiu a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos Estados-membros e arremata. Não há, portanto, qualquer margem para a atuação dos municípios em relação à matéria, nas searas tanto legislativa como administrativa. Ao me deparar com a fundamentação deduzida na inicial, foi inevitável não lembrar
de um julgado desta Corte, relatado pelo eminente ministro Eros Grau, o RE 554-088, Santa Catarina, agravo regimental, no qual enfrentou-se a questão da legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública na defesa do direito à saúde de um indivíduo. Na oportunidade, pontificou-se que o direito público subjetivo à saúde representa consequência indissociável do direito à vida, prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República, artigo 196. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar de maneira responsável o poder público, dizia o ministro Eros nesse voto. Repito, o poder público. Saúde é bem constitucional, muito caro para sua proteção ser colocada à disposição monopolística dessa ou daquela corporação profissional. Sim, era de um conflito entre corporações que aquele caso tratava, como cristalinamente expressou o ministro Eros Grau na ementa do julgado. Agravo regimental no recurso extraordinário, fornecimento de medicamentos, Ministério Público, legitimidade ativa, defesa de direitos sociais e individuais indisponíveis. Precedentes. A Constituição do Brasil, em seu artigo 127, confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento de medicamentos a hipossuficiente. Não há que se falar em usurpação da competência da Defensoria Pública ou da advocacia privada, agravo regimental a que se nega provimento. É esse RE 554-088, na relatoria do ministro Eros Grau. O que vale para a saúde, vale também para o dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como já foi apontado a partir do voto da eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, com as venas devidas ao voto divergente do ministro Nunes Marques. Garantia cuja centralidade é do artigo 5º, inciso 74, para o exercício de outros direitos fundamentais, exige desse Supremo Tribunal Federal visão cautelosa com pretensões corporativas de inclinação monopolizantes. A propósito, na busca por demonstrar por que este tribunal deveria proscrever que órgãos municipais possam prestar o serviço de assistência jurídica a hipossuficientes, um amicus curiae, a Defensoria Pública da União aduz. Ministro, bebe copo d'água. Historicamente, a implantação de novos órgãos de atendimento da Defensoria Pública decorre de uma convergência de esforços politicamente concertados entre atores das múltiplas instâncias dos três poderes da República, organizada e orientada para permitir gradativamente a incorporação de mais cidadãos carentes e em situação de vulnerabilidade ao espectro de cobertura da política pública de assistência gratuita. O endosso do Supremo, diz ainda a manifestação da Defensoria Pública da União, pela qual todos nós temos, como já foi dito pela ministra Carmen Lúcia, o maior apreço. O endosso do Supremo, diz a Defensoria Pública da União nessa manifestação, ao modelo público enviesado de Defensoria Pública Municipal, vai remover um pilar importante dessa dinâmica, o interesse político do município, no que viabilizará a opção ao governante do município de criar entes públicos de assistência jurídica não autônomos, subordinados aos interesses próprios, em detrimento da implantação de um órgão de defensoria pública autônomo e não submetido a qualquer limitação temática. É digno de nota. Os municípios não deveriam se aventurar a oferecer assistência jurídica a hipossuficientes, porque se o fizerem, haverá menos pressão para que a defensoria pública seja expandido, porque como já se partiu e já está amplamente provado,
o número de defensores públicos é insuficiente para atender a demanda Ministro, bebe copo com água. Existente por assistência jurídica ou mesmo por assistência judicial. Falou-se no número de 6.400 defensores. Nós devemos lembrar que só presos, portanto, não estamos falando de pessoas que respondem a processos criminais, mas só presos, nós temos talvez mais de 800 Gilmar Mendes, ministro do STF. A maioria de réus ou acusados. ADPF 279, requerente PGR. Essa é uma realidade. A ministra Carmen Lúcia trouxe outras abordagens, por exemplo, na questão de gênero, os ataques e as violências que se perpetram contra mulheres e a dificuldade que se tem de dar algum tipo de encaminhamento a essas questões. Com todo respeito à tão valorosa instituição, atentemos ao que importa, a dignidade da pessoa humana. Não é possível exigir do jurisdicionado que releve a falta de assistência jurídica ao argumento de que, no longo prazo, todos ganharão com uma defensoria pública que conte com mais membros. Ora, o problema está no curto prazo, na ação de despejo em desfavor de hipossuficiente, na ação de execução movida por instituição financeira em situação de superendividamento, etc. Para além desses aspectos de realidade constitucional, não diviso no texto constitucional um monopólio de representação dos hipossuficientes em favor da Defensoria Pública, que no artigo 134 da Constituição foi definida como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, mas sem nenhum traço de privatividade. E isso precisa ficar bem claro. Eu me lembro, presidente, que inclusive quando o presidente Ministro, bebe copo do d'água. CNJ e do Supremo, encorajei a criação não só de modelos de assistência, mas da advocacia voluntária, a partir de um modelo desenvolvido pela Justiça Federal, pelo TRF da 4ª Região. E eu me lembro que tive debates tanto com advogados que não viam na medida, ouviam na medida, talvez, uma intervenção no mercado de trabalho de advogados, como com defensores públicos. Recebi a Associação dos Defensores Públicos, à época, na presidência do Supremo. E depois de ouvir esse mesmo argumento, que agora eu transcrevi, de que a solução com a advocacia voluntária retirava a pressão que deveria existir sobre os governadores, eu, em tom de xiste, em tom jocoso, disse-lhes, mas chamando a atenção para a seriedade da questão, que eles não se preocupassem. Porque diante do quadro de desigualdade existente no Brasil, e isso já foi transcrito e enfatizado nos vários votos, que não faltaria clientes para a Defensoria Pública, porque haveria pobres para os voluntários, como certamente para esse modelo de assistência existente. Então, a rigor, aqui o argumento ressai, traduz um egoísmo e um corporativismo que é de deplorar. Eu até deploro, presidente, que esta ação tenha sido proposta pela Procuradoria-Geral da República. Só não deploro mais porque ela está nos dando a chance, a oportunidade de definir essa questão, espero, de maneira definitiva, porque, de fato, é um tipo, que eu já transcrevi aqui, de flagrante hermenêutica do interesse. Busca de atendimento de interesses corporativos
ainda que isto sacrifique o serviço que é prestado, que notoriamente, como se percebe a partir das próprias argumentações, é insuficiente. E nós já estamos cansados, presidente, de repetir aqui que uma das normas que marca o princípio da proporcionalidade é chamada o princípio do intermass verbot, a proibição da proteção insuficiente. E a premissa de que se parte aqui é de que a Defensoria Pública, tal como ela está estruturada hoje, ela não consegue atender às demandas Ministro, bebe copo com água. Existentes. Na ADIM 4.163 de São Paulo, na qual foi questionada a norma do Estado de São Paulo que facultava a celebração de convênio com a OAB para que advogados particulares pudessem realizar a atividade de assistência jurídica a hipossuficientes, registrei meu desconforto com enfoques corporativos do tema em discussão. ADPF 279, requerente PGR. Nós já dissemos em algum acordo deste tribunal que a atividade de assessoria ou de assistência jurídica que alguns municípios têm condições de fazer e fazem seria inconstitucional. E aí nós ficamos realmente naquela situação bastante irônica de falar de um tipo de liberdade e não ter nada, porque se diz que o município oferece esse serviço, mas esse serviço é indevido. Como lá não tem defensor, faz-se o quê? É um tipo de extravagância hermenêutica, um tipo de interpretação suicida. Por isso que me parece que o que está propondo, que Vossa Excelência está propondo, dizia eu, é construtivo. Eu acho que é importante trazer neste momento em que nós estamos discutindo a Defensoria. Isso é um aprendizado, isso é uma tessitura institucional bastante complexa, mas é fundamental. Na medida em que nós temos essa demanda brutal do serviço judicial, em que há essa carência de assistência judicial, quisera que nós tivéssemos um defensor público ou voluntário em cada presídio do Brasil, em cada delegacia. Certamente nós não teríamos essa situação de vergonha que nós enfrentamos, como episódios, inclusive, de tortura a presos. Como então suscitar um monopólio desse serviço nessa dimensão, quando a Defensoria Pública deveria era fazer uma articulação? E eu dizia, então, me dirigindo ao relator, ministro César Peluso, Vossa Excelência está viabilizando isso na interpretação que propõe a DIN 4.163. Outro sim, não desconheço que em vários julgamentos desta Corte, vez por outra, os acordos carregam um ou outro excesso de fundamentação, sempre na busca por enaltecer a importância da Defensoria em nosso sistema. Excessos que podem levar o intérprete desavisado a concluir por uma exclusividade na prestação do serviço em comum. Entretanto, o fato é que a conjugação do artigo 134 com o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, não se extrai norma que assegure um monopólio de assistência jurídica dos hipossuficientes. Dessa conjugação, chega-se a outras conclusões. No entanto, na DIN 3022, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de norma que autorizava a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul a defender servidores públicos estaduais que longe estão de poderem ser enquadrados na categoria de hipossuficientes. Eu cito a ação direta 3022 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Por tudo isso, presidente, também sob o ângulo material, não vislumbro qualquer violação à Constituição. E, por isso, estou conhecendo da ação e a julgando integralmente improcedente nos termos do voto da eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, e dos votos que a seguiram, pedindo sempre vênias ao ministro Nunes Marques, que inaugurou a divergência. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. E eu fiz aqui várias anotações enquanto os votos eram proferidos. A situação do presidente fica muito mais... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Na medida em que eu vi aqui várias opiniões e várias invocações
de textos importantes. Primeiramente, queria saudar a ministra relatora. Plenário do STF julga questionamento de leis de Diadema, São Paulo, que tratam da prestação do serviço de assistência jurídica e da Defensoria Pública. ADPF 279, requerente PGR. Talvez que seja exatamente aquilo que o ministro Roberto Barroso falou, uma das obras seminais, quando se passou a compreender o ordenamento jurídico como integrante de regras e normas, foi exatamente a obra do professor Dworkin, que trata sobre a leitura moral da Constituição, ou seja, nós não estamos analisando se o acesso à justiça é uma cláusula de valor moral elevado. Nós estamos analisando se o município pode, eventualmente, subsidiar a Defensoria Pública, criando uma assistência jurídica para as pessoas carentes, assim como, por exemplo, o direito à saúde é um dever do Estado, mas o particular pode coadjuvar o Estado também fazendo a prestação do serviço de saúde complementar. Mas o ministro Lewandowski, hoje, que nos deu o prazer da presença tão importante, citou um dado interessante que se refere ao projeto de Florença. Em 1970, o professor Mauro Capelletti e o professor Brian Gart lançaram o denominado Projeto de Florença, conhecido também como Projeto de Acesso à Justiça, que foi resumido pela ministro Luiz Fux, presidente do STF. Uma obra da Sérgio Fábrios, editora. E ali naquela obra, Projeto de Florença, são 14 volumes com 5.000 páginas cada um volume, que estão na Universidade Sapienza de Roma. Ali o professor Mauro Capelletti, que fazia muitas pesquisas, pesquisava 16 horas por dia, ele esclarece os vários sistemas de meios coadjuvantes da justiça e falava numa justiça coexistencial. E também falava numa defesa coexistencial. Então, eu citava ele, por exemplo, os tribunais de vizinhança e também os escritórios de vizinhança, que eram exatamente tribunais formados por aquele vizinho que conhecia a família das partes envolvidas e, evidentemente, exercia uma certa autoridade, vamos dizer assim, moral sobre aqueles cidadãos que litigavam. Depois ele citava o Tribunal do Leste Europeu, o Tribunal dos Camaradas, e também citava small claims, que eram as cortes sumárias do Japão. Em todos esses ambientes funcionavam, digamos assim, defesas que não eram subvencionadas pelo Estado. E, posteriormente, após esse estudo do professor Mauro Capelletti e Brian Gart, vieram essas sugestões do sistema judiciário, do pro bono, até que no Brasil optou-se pela Defensoria Pública. A ministra Carmen Lúcia tocou num aspecto muito importante, porque, na verdade, nós temos 5.000 municípios, mas nós não temos 5.000 comarcas. Nós não temos 5.000 comarcas com defensores e exercícios. Tanto assim que, posteriormente ao projeto de Florença, foi lavrado, em 1975, um outro projeto chamado Global Access to Justice Project. E esse novo projeto, que, digamos assim, era algo semelhante ao projeto de Florença, ele trazia uma análise de todos esses sistemas de defesa realizados por vários países. E, nesse estudo sobre a comparação dos sistemas de defesa e de justiça nas sociedades modernas, tradução livre, lançado pela Giuffre, em 1975, os professores Mauro Capelletti, James Godley e Al Johnson, exatamente no sentido que a ministra relatora sentou, destacaram o seguinte, esses pesquisadores: infelizmente, o sistema político vigente no Brasil não tem sido conducente a uma implementação adequada dos direitos à assistência jurídica. A maioria dos estados brasileiros ficou satisfeita em estabelecer equipes muito pequenas. Consequentemente, os observadores relatam que, apesar das garantias constitucionais e estatutárias, o sistema financiado pelo governo só atende a uma pequena fração da necessidade.
uma pequena parte dessa lacuna é preenchida por sindicatos e membros de classes, modestas organizações privadas de assistência social. E aí eu poderia citar, inclusive, que é famoso, o escritório modelo da USP, aquele centro de defesa da USP, é famosíssimo, tive a oportunidade de lá estar. Então, na verdade, como aqui já se disse, a Constituição Federal ela estabelece que os municípios também têm de ter a guarda da Constituição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acho que o ministro Alexandre tocou nesse aspecto, não há nenhuma regra que vede a que as entidades municipais possam coadjuvar o Estado na assistência judiciária. Então, anotando aqui e ali as observações que foram feitas, eu verifico que a Constituição Federal incumbia a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Estados, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa dos direitos individuais e coletivos, não veda nem explicita, nem tacitamente, que atividade similar ou complementar possa ser exercida também por outros órgãos, inclusive municipais, ou mesmo por entidades particulares. E aqui, essa era exatamente a colocação que o professor Mauro Capelletti fazia na obra traduzida pela professora e ministra Ellen Grace. Com relação à competência normativa, também invocando um professor dessa homenageada constantemente na Universidade de São Paulo, o professor Tércio Sampaio Ferraz, ele destaca que o fato de a Constituição atribuir à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre determinada matéria, em caso assistência jurídica e defensoria pública, não exclui os municípios de também participarem desse regramento via estabelecimento de normas não concorrentes, mas que ele denomina de normas decorrentes e em consonância com as normas dos demais entes federativos. Isso no trabalho em que o professor Tércio de Sampaio Ferraz faz uma exegese do artigo 24, exatamente na revista da Faculdade de Direito da USP. E ainda, seguindo com esse eminente doutrinador, ele destaca que essa é uma interpretação consentânea com esse federalismo cooperativo que o ministro Lewandowski é considerado um grande expoente nessa matéria, que recomenda a colaboração dos entes federativos e confere correspondentemente importância à separação e independência recíproca entre eles, mas sem vedar o denominado experimentalismo democrático, que é uma proposta de reorientação do direito constitucional voltada a resolver essas questões exatamente onde não há restrição expressa. E aqui eu cito o estudo do professor Roberto Mangabeira Unger, quando trata da Constituição do Experimentalismo Democrático, também na revista Direito Administrativo. No caso específico, concordando com o voto eminente, relatora, o regramento previsto pelo município não visa substituir a Defensoria Pública e nem restringe a prestação material de assistência judiciária apenas a esses órgãos. Muito pelo contrário, as normas não pretendem usurpar competência e substituir as relevantes atividades empenhadas pelas demais entidades. Aqui eu lembro que, a julgar diferentemente, teve que fechar todos os escritórios de assistência judiciária das faculdades, alguns centros de cidadania, que também são voltados a essa prestação. Aliás, hoje a tendência é exatamente da desjudicialização. Então, por exemplo, recentemente criaram o Ofício da Cidadania. Eu trabalhei em Trajano de Moraes, um município longínquo. O registro civil hoje é um ofício da cidadania, porque são 15 mil entidades cartorárias que estão espalhadas pelo Brasil com maior capilaridade. Então, hoje, o registro civil pode expedir passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista
porque a justiça não chega lá. E é exatamente a tônica do voto da ministra Carmen Lúcia. Por outro lado, eu encontrei um fundamento nuclear no artigo 23, inciso 10º da Constituição Federal, quando ele estabelece que também é competência do município o combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização. Então, essa assistência jurídica do município é o primeiro socorro que o jurisdicionado pobre tem. Então, não enxergo também, com a devida vênia, nenhuma inconstitucionalidade formal e nenhuma inconstitucionalidade material. E até para a questão de justiça, porque eu li essa parte, no livro da professora Sandra Krieger, O Município da Constituição Federal, de 88, ela assenta que a assistência judiciária aos desfavorecidos, evidentemente, consubstancia aquilo que o ministro Alexandre de Moraes destacou como um assunto de interesse local, cuja competência é dos municípios, da forma do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Então, com esses fundamentos que foram muito facilitados pelos votos que me antecederam, eu estou exatamente julgando improcedente o pedido nos termos do voto da relatora. Senhor presidente. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Sim. Senhor, Vossa Excelência me permite permito. Porque como eu resumi o meu voto, essa parte eu não destaquei. ADPF 279, requerente PGR. Tudo quanto Vossa Excelência acabou de dizer. No processo do trabalho, a assistência judiciária é cometida aos sindicatos, na linha do que autoriza o artigo 8º, 3 da Constituição Federal. Então, dentro da própria Constituição, a confirmação de que não há a exclusividade com a devida vênia. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Na defesa dos hipossuficientes. Muito obrigado, obrigada, presidente. O reforço de Vossa Excelência engrandece aqui o meu voto. Então, eu proclamo o resultado que a Corte, por maioria, julgou improcedente só um número aqui. ADPF 279, requerente PGR. De descumprimento de preceito fundamental 279. Eu até ia fazer um trocadilho, dizer assim, essa ação deveria denominar-se ação de invocação de cumprimento de preceito fundamental, que é a cláusula pétrea do acesso à justiça. E a Corte, então, julgou por maioria improcedente o pedido e com todas as vênias, com a divergência do eminente ministro Nunes Marques, que acolheu o pedido e julgava procedente. Então, senhores ministros, renovando esse entusiasmo, essa felicidade do nosso reencontro hoje. Permissão para fazer um registro bem rápido. Pois não, ministro Luiz Marques. Não vou lhe dizer, e aos colegas, que hoje encerra um ciclo, mas inicia. Hoje é o dia em que eu fiquei na presença, já fiz sessão com todos os ministros dessa corte. Né? Apenas há 2 dias de completar o meu primeiro ano, eu tenho uma satisfação. Nunes Marques, ministro do STF. De concluir esse ciclo, me ombreando ao ministro Ricardo Lewandowski, de quem eu já gozava da amizade antes e tinha uma profunda admiração. Era esse registro que eu queria fazer. Então, já participei da sessão com todos os ministros, Supremo. Parabéns para Vossa Excelência. Então, com esse resultado, né, já consta da ata, eu manifestando esse entusiasmo do nosso reencontro, agradecendo a presença de todos e a colaboração de todos, eu declaro encerrada a sessão, desejando que continuemos com muita saúde para prosseguir o nosso trabalho presencial. Uma boa noite para todos, até amanhã.